Radamés Manosso, aqui em Curitiba, a pergunta do vídeo é a seguinte: qual é o lado da política que adota mais práticas antinatalistas, a esquerda ou a direita? Ou seja, qual é o lado da política que tem mais sucesso aí em reduzir o nascimento de bebês na nossa sociedade? Se você for ali na esquina e perguntar para o Zé Arruela se ele é natalista ou antinatalista, provavelmente vão sair pontos de interrogação da cabeça do Zé, mas este aqui não é um canal para Zé Arruela, aqui nós antecipamos os problemas e natalidade é um assunto central para os próximos anos. Metade dos países do mundo já estão com taxas de fertilidade da mulher abaixo dos níveis de reposição populacional. E a outra metade, que ainda tem uma natalidade mais positiva, também estão indo para o mesmo caminho, de forma que lá pelo meio deste século a população mundial vai começar a declinar. E quais são as causas? Quais são as iniciativas que causam essa queda na natalidade? Aqui nós vamos analisar várias delas e vamos associar com a direita ou com a esquerda. Deixa eu passar aí para a tela do computador para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Então vejam que aqui nós temos 4 quadrantes, nós temos ali na horizontal a divisão tradicional esquerda-direita e no eixo vertical é o eixo da natalidade. Quanto mais para cima, mais natalidade. Mais para baixo, nós temos antinatalismo. E quais seriam as iniciativas da sociedade atual que geram natalidade ou prejudicam a natalidade? Primeira questão, feminismo. Olha, o feminismo para mim é um dos campeões aí de efeito antinatalista. Associado à esquerda, o feminismo realmente impacta muito na natalidade, porque a mulher feminista ela prioriza a carreira, ela quer primeiro vencer no mercado profissional, adia o casamento, adia a criação de filhos, e daí, nesses casos aí, é no máximo um filho por família, muito raramente 2, então o feminismo tem um forte impacto antinatalista, ele está ali no quadrante vermelho da nossa análise. Outra questão aí que os homens aqui que acompanham o canal podem levantar é a questão aí do conservadorismo flex, que é aquele pseudo-conservadorismo adotado por muitas mulheres brasileiras na atualidade. E eu diria que o conservadorismo flex ele é associado à direita e tem um efeito antinatalista moderado ali. Por quê? Porque a conservadora flex ela quer ali o melhor dos dois mundos. Ela quer o melhor do conservadorismo, quer homens cavalheiros e querem ser tratadas como dama. Ao mesmo tempo, elas querem ali todas as vantagens do empoderamento da mulher. O resultado disso aí é queda de natalidade. Outro assunto importante aí do momento é a questão do ambientalismo. Para mim está claro que o ambientalismo de megafone, aquele ambientalismo da garota da Suécia, lá, a Greta, ele é de esquerda, ele está no quadrante vermelho aqui e tem um forte impacto antinatalista, porque estes ambientalistas mais radicais, eles acham que o ser humano é um problema no planeta, acham que é melhor não ter filhos, estão muito mais parecidos com aquele agente Smith da Matrix, que acha que o ser humano é um vírus no planeta. Então, iniciativa de esquerda com forte impacto antinatalista. Agora, a questão da imigração aí também que está muito em evidência no momento. Olha, imigração é trazer pessoas de outros países para dentro do seu próprio país. Isso aí é uma coisa tipicamente de esquerda e que tem impacto natalista forte. Olha, quem diria, a esquerda aí ao trazer imigrantes para o país está incentivando a natalidade, porque tipicamente o imigrante que entra, por exemplo, lá na Europa, ele tem uma taxa de natalidade bem acima das nativas ali da Europa. Então, a imigração ela favorece a natalidade no país que recebe os imigrantes. Pode dar problema lá nos países de onde eles saíram. Por exemplo, tem casos na Europa em que
países estão sendo despovoados porque o povo está saindo do país. É o caso ali da Bulgária, da Grécia e até da Itália, que perdem população jovem qualificada porque o pessoal sai do país para ir morar em outros países onde tem mais oportunidades de qualidade de vida e de trabalho. Outra questão, religiosidade. Olha, a religiosidade está associada à direita e tem um forte impacto natalista. Realmente, as religiões tradicionais, não estou falando das religiões aí moderninhas, crenças de 1,99, estou falando daquelas religiões austeras tradicionais, sempre tiveram um compromisso aí com casamento, com formação de família, famílias estáveis, funcionais, natalidade. Então, a religiosidade, ela realmente favorece a natalidade. Outro assunto que sempre tratamos aqui no canal, questão da sociedade líquida, aquela sociedade descrita pelo Bauman, que é aquela sociedade muito hedonista, muito consumista e que se preocupa muito com o imediato, e daí vem as relações líquidas, os relacionamentos que não duram. Obviamente, sociedade líquida é antinatalista na veia, mas eu diria que ela vai ficar aqui no meio do nosso gráfico, porque tem sociedade líquida aí de conservador e tem sociedade líquida de progressista. Não é uma coisa que dá para associar um campo ideológico específico. Outra questão, vamos falar sobre pós-modernidade, que é um conjunto de ideias, de pensamentos que se formou ali no final do século XX e que tem coisas que dizem que não existe verdade absoluta, é tudo narrativa, não existe beleza objetiva, tudo é relativo. Ou seja, os três pilares da pós-modernidade são individualismo extremo, hedonismo extremo e niilismo extremo. Ou seja, pós-modernidade é antinatalista na veia e diria que não está associada aí a um campo ideológico específico. Tem pós-moderno de direita e pós-moderno de esquerda. Outra questão que nós temos que ver aí que tem efeitos natalistas. Identitarismo. Identitarismo é aquela ideia de que a sociedade está dividida em grupos oprimidos e opressores, né? Mulheres, negros, LG+, enfim. O identitarismo é muito de esquerda, está ligado extremamente à esquerda e tem efeito antinatalista. Por quê? Porque quando você divide a sociedade em grupos por identidades, gera um conflito, prejudica os relacionamentos duradouros, então o identitarismo tem efeito antinatalista. Outra questão, direitos reprodutivos. Estou usando esta palavrinha charmosa aqui, porque se eu falar a palavra que deveria, a plataforma já me prejudica, então estamos falando ali no direito de interromper o crescimento do nascituro. Olha, tipicamente de esquerda, extremamente antinatalista, né? Direito reprodutivo extermina bebês. Outras coisas. Outro assunto aqui. Programas sociais. Aí é uma coisa de esquerdista, obviamente, né? Esquerdista que é auxílio, benefício, cotas. E o efeito do programa social é natalista, sim. De certa forma, o programa social, por dois motivos, ele é natalista. Primeiro, porque dá uma condição melhor ali para quem está numa vulnerabilidade e favorece aí a criação de crianças e tal. E, de certa forma, ele também incentiva a natalidade na medida que a mulher se sente menos insegura e ela sabe que está amparada pelo Estado, pode ter um efeito natalista positivo. Outra questão, incentiva a maternidade. Isso aí é uma coisa tipicamente de direita. Aqui no Brasil não acontece muito, porque nós não estamos ainda num declínio populacional flagrante, evidente, mas lá nos países que estão com esse problema sério, os governos incentivam a maternidade,
licença maternidade cada vez mais ampla, licença paternidade, dinheiro no bolso de quem tem filho e tal, incentiva a maternidade, a paternidade, sim, mas tem mostrado efeitos pouco significativos em termos de ganhos de natalidade. Diria que é de direita e de natalidade pouco eficiente. Outra questão, lei e ordem. Lei e ordem é um assunto tipicamente de direita, a busca ali de combate à criminalidade, combate às drogas, combate à corrupção. A lei e ordem ela tem um efeito natalista, sim, porque estabiliza a sociedade, dá melhores condições aí para a maternidade, efeito moderado aí de natalismo. Masculinismo. Existe aí um grupo de homens que tenta defender os interesses dos homens, na qual eu me incluo, esse grupo, mas qual que seria a característica do masculinismo na atualidade? Eu diria que masculinismo é ligado mais à direita e tem um efeito antinatalista. Por quê? Porque os homens estão questionando toda a condição dos relacionamentos, se vale a pena casar, se não vale. Alguns adotam aí uma postura de greve de relacionamentos, dizem que não vão mais formar casal, não vão ter filhos porque está desfavorável para a condição masculina. Além do mais, diria que no meio aí da comunidade masculina tem muita contaminação de sociedade líquida, de sociedade pós-moderna. Então, o masculinismo hoje ele tem um efeito antinatalista na sociedade. Outra questão, escolaridade. É sabido que quanto mais escolarizada a pessoa, reduz a média de filhos da mulher. Para mim, isto é um grande mistério, é um assunto que tem que ser tratado com mais detalhes em um vídeo à parte. Não deveria ter essa associação imediata aí entre escolaridade alta e poucos filhos. É claro que essa ideia ela vem lá de um passado em que a mulher saía da condição rural de 7, 8 filhos e passava à condição urbana de 2, 3 filhos. Mas realmente é uma coisa a se pensar talvez no futuro, essa questão aí da escolaridade, reduzir a natalidade é uma coisa que vai ter que ser revista. Outra questão, avanços na saúde. Sim, avanço na saúde é natalista e diria que não está associado necessariamente à esquerda e à direita. Os governos procuram sempre melhorar as condições de saúde, menor mortalidade infantil. Outro assunto, saneamento. Saneamento tem um impacto muito forte em natalidade, aumenta a natalidade e não está associada à direita ou à esquerda. Dizem por aí que nenhum político se interessa por saneamento, porque saneamento é obra enterrada que não aparece. E também nos países desenvolvidos já é um assunto superado, Lá na Dinamarca nem faz sentido falar nisso, porque lá o saneamento já está universalizado. Outro assunto em evidência é epidemias. Realmente a epidemia tem impacto negativo na natalidade, não está associado necessariamente à esquerda nem à direita, mas depende da epidemia também, A epidemia última que nós tivemos aí de grande porte, ela atingiu principalmente os mais velhos, então, na verdade, reduziu a expectativa de vida das pessoas, mas não teve impacto lá na base, no nascimento das crianças, porque foi uma epidemia que não atingia muito as crianças. Outra questão que tem impacto na natalidade, obviamente, é a guerra ou a paz, A guerra tem impacto negativo na natalidade e é bem crítico porque atinge os mais jovens que vão para a guerra e daí reduz aí a possibilidade de formar famílias funcionais. Dizem que homem na guerra, morto na guerra, não causa impacto nenhum na natalidade, porque bastam poucos homens para fecundar as mulheres que sobram,
Mas isso aí é uma falácia, porque na nossa sociedade a criação do filho é muito exigente, toma muito tempo e recursos, então a mulher sozinha pena muito para criar o filho e é melhor que haja pais ali para gerar famílias funcionais. Queria terminar essa análise aqui com a questão da família funcional, né? A família funcional ela tem um potencial muito grande de natalidade, assunto esquecido, né? Ninguém mais hoje em dia valoriza ou procura a família de comercial de margarina, aquela família que gera filhos funcionais. É um assunto para o futuro que vai ter que ser revisto, porque no futuro nós teremos que restabelecer as famílias funcionais caso a gente queira realmente preservar a natalidade. Então, vejam aí no gráfico que natalidade não é um assunto exclusivamente de esquerda ou direita. Às vezes, a natalidade ela é prejudicada pelos ambos lados do espectro. Por exemplo, lá na Europa, né, os conservadores, os nacionalistas, eles não querem imigração, porque a imigração prejudica aqueles nativos que estão ali na base da pirâmide econômica, porque eles têm concorrência daí dos imigrantes, prejudica também a cultura local que sofre uma deformação em função da entrada do imigrante. Mas estes conservadores eles estão ali tomando uma atitude meio contraditória, porque querem, por um lado, fechar as fronteiras, mas não querem fazer a segunda medida para salvar a civilização ocidental, que é ir para a cama fabricar bebês. Então, natalidade é um assunto que vai ter que unir esquerda e direita aí no futuro, porque o problema vai realmente complicar. Obrigado por assistir. Foi.